Paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que curtam esse áudio e que também o compartilhem. A palavra de Deus fala assim no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 20. Começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu próprio pai. Irmãos, a Bíblia diz que após o dilúvio, onde o Senhor achou Noé como um homem justo, porém trouxe um juízo sobre toda a humanidade, somente a Noé com a sua família o Senhor salvou. Após entrarem na arca, que foi construída por Noé, as águas vieram durante 40 dias e ali houve aquele juízo. E assim que as águas estiaram, a Bíblia nos relata que Noé ele plantou uma vinha, e quando ele plantou essa vinha, provavelmente feliz devido ao fruto a colheita dessa vinha, de ter conseguido uma colheita boa, ele começa a beber o vinho e ele embebedou-se, ficou embriagado e ficou sem roupa, nu, dentro da sua tenda. A palavra relata que Cã, o seu filho mais novo, algumas traduções Cã e outras Canaã. Então Cã ele entra dentro da tenda do seu pai e ele vê o seu pai sem roupa, nu. E ele vai até os seus irmãos e conta. E quando os irmãos dele, Sem e Jafé, eram 3 irmãos, Cã, Sem e Jafé. Quando os irmãos Sem e Jafé, eles entram na tenda do pai, eles entram de costas com uma capa e eles ali cobrem o pai, com o rosto virado. Eles nem sequer olhavam para o pai para também não vê-lo sem roupa. E quando a embriaguez de Noé passa, a palavra nos diz que ele abençoa Sem e Jafé, ele amaldiçoa Cã. E ele diz que Cã serviria aos seus irmãos Sem e Jafé. Nosso ponto aqui é que quando Noé ele se embriagou com aquele vinho que ele mesmo tinha produzido, ele se expôs. Ele expôs a sua nudez. A embriaguez ela provoca isso. A palavra fala em Provérbios que o vinho é escarnecedor e que a bebida forte ela provoca alvoroço na pessoa. O próprio Senhor Jesus ele alerta no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, acerca da glutonaria, da embriaguez. E Noé ele vai e se embriaga. E quando ele se embriaga, ele tira a sua roupa e fica nu. E essa é a condição do homem quando está no pecado. Essa é a condição do homem quando o pecado domina. Ele já não tem mais a lucidez. Ele está embriagado pelo pecado. Ele expõe a sua nudez, ele expõe. O pecado, ele primeiro é concebido na mente, depois ele é praticado e chega um ponto em que ele se exterioriza. Ou seja, ele fica evidente para todo mundo. Eu sempre falo aqui, comento que existem alguns casamentos, algumas situações de separação do casamento, do relacionamento, onde é fratura exposta, ou seja, o pecado ele não está aquela coisa escondida, velada, onde o marido ou a esposa esconde o que está fazendo, não se sabe ao certo se está com a amante, se não está, ele não assume, Tem casos que o pecado já está exposto, mas de qualquer forma, a nudez de Noé, ela representa isso, ela representa o pecado exposto, e essa situação, ela é contemplada por Cã. Cã entra na tenda do seu pai, e quando ele entra ali na intimidade do seu pai, ele observa a nudez do seu pai. E o que ele faz? Vai contar para os outros, para os seus outros 2 irmãos. A atitude de Cã, quando ele vê o pecado exposto, a nudez do seu pai devido à embriaguez, o inimigo no deserto, ele quer desconstruir a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade e o exemplo, a instituição da família. E nós não podemos ser ajudantes de Satanás no deserto. Nós não podemos ajudar a desconstruir a figura do pai, por mais que ele mesmo faça, ou que ela mesmo faça, no caso das mães. Aí, para os maridos que estão buscando a restauração, eu sei que eles se auto-sabotam, quanto à sua figura paterna e materna, mas não deve vir de nós. Noé mesmo tinha se embriagado, ninguém deu para ele de beber, ele bebeu sozinho, e ficou bêbado sozinho dentro da sua tenda e sem roupa. E aí você vê 2 atitudes distintas. A primeira de Cã, de expor a vergonha de seu pai para os seus irmãos, e de não cobrir a vergonha do seu pai. E a outra atitude é a atitude de Jafé e Sem, que quando entraram na tenda de Noé, eles entraram de costas, com o rosto virado, e cada um levando uma ponta de uma coberta, e ali cobriram seu pai.
Uma atitude totalmente diferente. Eles cobriram aquilo que era vergonha, aquilo que era o pecado que estava exposto, aquilo que era a própria exposição de que Noé tinha provocado sobre si mesmo. Ela não foi evidenciada para outros como foi feito por Cã. Pelo contrário, Jafé e Sem, eles vão lá e cobrem. E aqui fica o questionamento. Será que você tem sido como Cã? Será que eu tenho sido como Cã? Que pegamos aquilo que já está exposto e colocamos mais ainda em exposição? Principalmente na questão dos filhos. Quem está no deserto está vivendo com filhos. Porque às vezes nós desconstruímos, como o adversário mesmo já vem fazendo. Nós ajudamos a desconstruir. E isso é um erro. A imagem do pai, a imagem da mãe, que está lá embriagado, exposto pelo pecado. Despido. A nudez dele está exposta. No sentido espiritual, é claro. Será que fazemos que nem Cã? De chegar e comentar com as pessoas? Ou será que temos feito que nem Jafé e Sem? Que foram até a tenda do pai e cobriram a nudez dele. E não o expuseram. Quando a embriaguez passa, a palavra fala que Noé ele abençoa Jafé e Sem e ele amaldiçoa Cã. Então assim, é uma coisa séria. Porque enquanto ele estava embriagado, e nós sabemos que os homens, quando não estão mais debaixo da bênção de Deus, quando uma pessoa ela se distancia daquilo que é a bênção de Deus para a vida dela, ela vive uma embriaguez do pecado. E ela mesma se expõe, como Noé fez, ele mesmo se expôs. Agora é interessante, porque ele se expôs dentro da tenda dele. O conhecimento dessa embriaguez / nudez dele só foi à tona, só veio à tona, só saiu da tenda dele por conta de Cã. Tem muita coisa que só quem fica sabendo somos nós. Mas às vezes nós chegamos e levamos ao conhecimento de outras pessoas. Coisas íntimas, dentro da tenda de Noé. Era só ele que sabia, pois ele estava ali sozinho. Então quando ele acordou, como eu estava falando, ele pegou e abençoou a Sem e a Jafé, seus 2 filhos, e ele amaldiçoou a Cã. Todas as nossas atitudes, elas são lavouras. Então nós estamos plantando algo bom ou ruim. Então, existe um prejuízo no sentido de que isso vai contra aquilo que era a vontade de Deus. Aqui no caso, não tinha 10 mandamentos, não tinha nada. Lá na frente, através de Moisés, o Senhor disse, né? Honra o teu pai e honra a tua mãe. Mas já era um princípio espiritual estabelecido desde a criação. Então, meu irmão, minha irmã, não seja ajudante do diabo. Não seja secretária e secretário do inimigo, difamando o seu marido, difamando a sua esposa, desconstruindo a imagem dele, a imagem dela para o seu filho, para a sua filha, para os seus familiares, para quem quer que seja. Não faça isso. Não é para poder você expor mais ainda aquilo que já está exposto. Pelo contrário, cubra. Não no sentido de mentir, não no sentido de ignorar o que está acontecendo. Mas olha, a melhor coisa que tu faz por uma pessoa que está se perdendo no pecado, está afundando, é orar por ela. Melhor coisa, a cobertura espiritual da oração, tá bom? Fica essa palavra em seu coração, no meu coração, para que venhamos a agir como Sem, como Jafé, e não como Cã, para que assim haja uma bênção sobre nós e sobre a nossa família. A paz do Senhor Jesus.